tem um vídeo no teu canal, que acho que... Não sei se tá no teu canal ou se é um corte, mas é um vídeo que tem bastante visualização, que o tema é assim, aprenda a falar. No meu canal. Por quê? Por que isso é tão importante? Isso é uma pregação, né? A diferença de palestra e pregação é que palestra... é uma pregação? É uma pregação. Tá. É que na palestra eu posso dar minhas opiniões, eu posso contar minha história de vida, e na pregação você tem que explicar o que está escrito na palavra de Deus, que é a Bíblia, né? Então é uma pregação que eu explico uma história bíblica de Nabal e Abigail. Nabal era um homem muito rico do Carmelo, da região do Carmelo, Abigail era sua esposa, e a Bíblia diz que ele era duro no falar, mas Abigail era sábia no proceder. Então, numa negociação com Davi, que na época não era o rei de Israel, mas já tinha seu exército, o grande rei Davi de Israel, Nabal fala de um jeito muito duro com o exército de Davi, e Davi dá ordem para matar todo mundo. E a Abigail, por ser sábia no proceder, ela vai na frente, negocia com Davi e consegue reverter o decreto de morte. Então, nessa pregação, eu explico o seguinte: o jeito que você fala pode atrair morte ou ressuscitar a vida na tua família, nos teus negócios. Então, é uma pregação, ou seja, uma exposição bíblica, mas sobre a importância das palavras, a importância de como você fala. E toda pessoa bem-sucedida, Edu, fala bem. Os CEOs hoje estão dando a cara na internet, você com o teu canal, qualquer pessoa, por mais simples que seja, para se dar bem na vida, ou seja, para ter um salário melhor, para ter o seu próprio negócio, para ter influência na internet, tem que saber falar. Você não precisa ser o melhor ou o maior especialista em comunicação, mas você tem que pelo menos saber se expressar. Então, nesse vídeo eu explico a importância de você falar bem. Tá, e isso é uma coisa que você aprende nos cursos que você fez também, de coach, essas coisas? Dá para aprender muita coisa, mas eu acredito que a observação é a maior ferramenta que nós temos de aprendizado de comunicação. Então, por exemplo, eu sou pregador também. Então, eu assisto 2, 3 pregações por dia. Eu assisto muita coisa. Eu, como palestrante, eu assisto TED Talk, assisto os maiores palestrantes do mundo, eu fico assistindo. Porque, assim, não tem nada que substitua a observação. Quando você começa a observar, você fala, olha, ele mexe a mão, ele muda o tom de voz. Então você tem que ter um mínimo de inteligência para observar, né? Mas é lógico que se você fizer um curso vai te ajudar, se você fizer uma mentoria de comunicação vai te ajudar, mas a observação é o mais importante de tudo. Isso aí tem a ver com uma frase que, se não me engano, também é do Dinheiro Emocional. Inclusive, galera, estamos soltando aí 10 aí, hein? Mas garanto esse livro aqui que é muito bom, ainda mais agora a versão que está atualizada. Se não me engano, nesse livro também que você usa uma frase que eu acho muito legal, que é alguma coisa assim: educação é igual instrução mais referência. Tem a ver com isso? Exatamente. Por exemplo, para você ser educado em alguma coisa, você tem que ser instruído primeiro e depois ter uma referência para seguir, que é a observação. Então, o que é você entrar num processo de educação? Você ter instrutores e referência. Porque se eu tiver só instrução, mas não tiver referência para seguir, eu não tenho a continuidade. Então, é muito importante que uma pessoa que hoje tem a oportunidade de passar por um curso, depois faça uma mentoria, porque no curso ele tem a instrução, na mentoria ele vai ter a referência. É isso aqui. Então, nós estamos na década das mentorias. É uma moda, vai passar, mas é uma moda que está servindo para muita gente. E quando passar essa moda, vai surgir uma bem parecida, porque antes era os cursos, depois era as assinaturas online, aí depois era o coaching, aí depois era não sei o quê, depois era o andar na brasa. Sempre vai ter algo que vai levar o ser humano para instrução e para referência. Instrução e referência, sempre. Sempre. Vai só mudar os nomes, vai só mudar a moda, mas sempre vai ser instrução e referência, que é o que significa educação. E de certa forma, é muito interessante quando o instrutor é também uma referência, né? Sim. Tipo Jesus, por exemplo, né? Isso. Faça o que eu digo e faça o que eu falo. Exatamente. Porque eu sou a tua referência, exatamente. Né? Talvez hoje em dia tem muita gente que fala coisa, mas não faz, por exemplo, né? Tem gente que é bom professor numa coisa,
mas não seria um bom mentor. Porque professor, o cara pega o que está escrito aqui e ensina. Eu posso pegar o teu livro e ensinar o teu livro. Mas decorou? Eu decorei e ensinei. Mas para ser um mentor, eu preciso viver aquilo. Porque as pessoas vão copiar o que eu faço. Tá. As pessoas vão se inspirar no que eu faço. Então não basta ensinar, eu tenho que viver. Tá. Essa é a grande diferença de instrução e referência. Por que você acha que mentoria talvez um dia vai passar? Porque o nome, né? A essência, não. Tá. Mas tudo que o pessoal pega e despreparados começam a fazer entra em decadência. Né? Por exemplo, o coaching. Eu fiz coaching nos Estados Unidos. Não tinha nada a ver com o coaching que fizeram no Brasil, que foi uma bagunça. E virou uma chacota, uma piada no Brasil. Que era um bando de maluco falando um monte de besteira. Não tem nada a ver com o coaching. Até hoje, nos Estados Unidos, na Inglaterra, é extremamente respeitado. Banalizou aqui, né? Aqui banalizou, porque misturou com tudo. Porque qualquer Zé Ruela que vende um curso já se considera um coach. Exatamente. E porque não tinha formação acadêmica. Para você ser coach nos Estados Unidos, tinha que ter formação acadêmica. Eu fiz 1 ano e meio de mestrado para ter coach em desenvolvimento pessoal, não é coach de tudo. Específico numa coisa. Tá. Então, aqui no Brasil, o cara fazia o curso de 2 dias, se dizia coaching, e falava um monte de besteira na internet, aí banalizou. O coach é o cara que vai te instruir a respeito de um assunto. Ele é tipo um professor que tem experiência de vida. O coach, ele vai fazer perguntas que vai te levar para um destino. Ele vai te tirar do ponto A, vai te levar para o ponto B através de perguntas. Então, basicamente, o coach, que é o treinador, é uma pessoa que sabe fazer as perguntas para você chegar onde quer chegar. Então, o coach vai fazer, Edu, como é que você se vê daqui a 10 anos? Eu me vejo com o Pobre Show sendo referência, com o meu livro vendendo tal. Para o seu livro vender 2 milhões de cópias, como você falou, qual o título? Qual o título que ele tem que ter? O cara ele vai só te fazendo pergunta. Aí quando você vê, você montou um projeto com 1 hora de processo de coaching. A gente poderia falar que coach é um treinador de desenvolvimento pessoal? É basicamente isso. Que vai te fazer essas perguntas. Desenvolvedor de visão pessoal. O que você espera para o futuro? Faz a pessoa despertar, caramba, é verdade, eu quero isso, mas não estou fazendo nada para isso acontecer. Então, o coaching, em essência, é matemática, pergunta e resposta. Tá. Não é essa bagunça de gritar, um monte de gente gritando, que tá ridicularizando a profissão, né? Não tem nada a ver. Gente andando em cima do vidro, já vi uns vídeos, uns memes. Isso é outra coisa, tá? Para deixar claro, ou seja, eu acredito que o ser humano ele precisa passar por processos. Porque os processos eles nos fazem evoluir e amadurecer. E um processo que foi muito importante para mim, deixo claro, porque eu passei nos Estados Unidos com o original, foi o processo do coaching. Me serviu muito, porque eu passei pelo processo do coaching logo depois da minha quebra. Então, eu já tinha um mestrado, mas o processo de agora eu vou aplicar para ver se isso dá certo, eu peguei o mestrado que eu fiz, apliquei na minha vida e falei, caramba, dá certo. Tá. Mas eu tô falando do original, eu tô falando do americano, do inglês, eu não tô falando da bagunça que chegou no Brasil. Mas aí como que a gente conseguiria distinguir um coach mesmo de um charlatão? É pelos resultados? Porque hoje em dia a galera vai muito pela visibilidade. Só que qualquer um consegue botar 50 mil lá no Google e ficar visível. Como que você... Eu acredito que pelos frutos se conhece a árvore. Então... primeiro, motivação desse cara. Quando você vai usar alguma ferramenta para ajudar pessoas, psicologia, psiquiatria, o coaching, ou qualquer coisa, a própria palestra, se você for só para ganhar dinheiro, você já começou errado. Porque quando envolve pessoas, você não pode ser ganancioso. Porque a vida vale mais do que o dinheiro. Então existem profissões que você pode ganhar muito dinheiro, mas que não deve ser a tua motivação. Medicina. Vou fazer medicina para ficar bilionário, mas eu tenho um pacto com a vida do ser humano. Então existem profissões, como por exemplo, o psicólogo, que ele tá muito mais preocupado com o estado mental da pessoa do que com o preço da sessão, da consulta. Né? Então, assim, existem profissões que são mais arriscadas quando você é ganancioso. Então, e profissões que mexem diretamente com o sentimento do ser humano são profissões que a gente deve procurar profissionais que estão mais preocupados com a vida do ser humano do que com o dinheiro que está ganhando.
Tá. E tem aqui nesse livro também, você fala muito sobre propósito, né? Sobre coisas que são mais importantes do que o dinheiro, coisas que o dinheiro não compra. Coisas que o dinheiro não compra. Conta aí a história do pescador. É muito boa essa história, não né? Não é boa? No final ele chega e fala, mas é exatamente isso que eu já tenho hoje. Se você tá curioso, lê o livro. No livro, O Dinheiro Emocional é um livro que eu escrevi há 11 anos atrás. Então é um livro que eu conto muito da minha perspectiva do cara que está saindo da pobreza e começando a alcançar alguma coisa. Então é um livro muito original, ele é muito sentimental, eu botei muito meu sentimento ali, é muito viver. Eu escrevi palavra por palavra desse livro. Então é um livro que, se as pessoas lerem, elas vão entender que se elas dominarem suas emoções, elas governam o seu dinheiro. Tá. Quem domina suas emoções, governa o seu dinheiro. Quem não governa suas emoções é dominado pelo dinheiro. Uhum. Então é muito importante que a gente tenha governo emocional para poder ter paz financeira. Senão a gente nunca vai ter em paz com o dinheiro, nunca. Aí tem uma pergunta aqui que eu já vou adiantar, que lá você tem uma frase que é bem forte, inclusive, que é: a maioria das pessoas usa o dinheiro para tentar cobrir as dores da alma. E lá você fala sobre compensação. O ostentador, o cara que só usa marca, que a marca é mais importante do que a qualidade da roupa, por exemplo. É uma pessoa que está tentando cobrir algum vazio. Ele foi humilhado na infância, Que é a compensação. É a compensação. Eu fui tão humilhado que agora vão ver quem é que eu sou. Isso é um problema de identidade. Eu tenho um problema comigo mesmo, eu não sei quem eu sou, e eu preciso afirmar isso através do dinheiro ou do poder. Tá.